Prof, é com você. Seja bem-vinda também. Muito obrigada, muito obrigada. Espero que tenhamos mais uma aula para compreender essa máquina maravilhosa do nosso organismo, que é a partir deste conhecimento, dessa compreensão, que nós podemos depois olhar lá na íris e entender um pouco mais aquilo que está acontecendo. Então, vamos iniciar, para não perdermos mais muito tempo. Já tivemos aqui, 22 minutos entrando na aula. Não, 12. 12 minutos, 5, 10. 12 minutos. Não posso exagerar também. Então, vamos lá. Essa puxada foi forte, né, gente? Essa foi forte. Mas aqui nós somos muito queridos. Nós somos muito queridos e nós mostramos as coisas uma a outra bem como tem que ser. Exatamente. E a gente acolhe, né, com muito carinho. É bem isso. Tá, então vamos lá. Vocês estão vendo? Sistema nervoso? Sim. Tá compartilhado? Ótimo. Eu estava dando uma testadinha com a Joyce, que às vezes pode a coisa não sair muito bem. Então, vamos direto, temos aqui o sistema nervoso, os objetivos, introdução. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem uma relação muito grande com o sistema endócrino e muscular, para não falar nos outros, com todos os sistemas, mas direta com o endócrino que nós vamos ver agora, no muscular que nós vimos na aula passada. E aí ele tem funções como estímulos, ele recebe, ele manda, ele envia, ele processa informações, e ele tem uma origem, isso é muito importante, a origem dele, embriológica, é ectodérmica. É aquela camada mais de fora, quando está se formando a neurula, a blástula. E ele é formado por neurônios que podem atingir, pelas suas fibras, até 1 metro de comprimento, e por células da glia, que dão sustentação e nutrição aos neurônios. Gente, essa imagem aqui eu acho belíssima, porque temos aqui uma árvore que é a vida, a sustentação que vem do terreno biológico, do terreno físico, e o nosso terreno biológico, ele vai nutrir todos os nossos sistemas. Então, temos aqui o nosso sistema nervoso comparado a essa figura maravilhosa de uma árvore. Vamos para um outro slide, poder... aqui, uma rápida visão da evolução do encéfalo. Então, desde lá, o homem da caverna foi evoluindo, aumentando de tamanho, até chegar ao homem moderno. E aqui, as fases embrionárias do encéfalo humano. Então, ele vai desenvolvendo. Aqui nós temos ele com 14 semanas, 30 semanas, aliás, 26, 30 semanas, e aqui 38 semanas. Vejam que, no início, ele não tem ainda essas circunvoluções, ele não tem essas dobras, ele é lisinho, mas isso ele vai se formando porque ele vai aumentando. O nosso sistema nervoso, ele é formado por 2 sistemas, nós podemos dizer. O sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal, sistema nervoso periférico, que é o somático e o autônomo, e o autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático, que nós falamos muito nele na nossa microsemiótica, né? Nós fazemos muito uso dele porque ele é um comando. Como o nome diz autônomo, ele é autônomo, ele é autossuficiente, ele não pede licença, nós não podemos parar nada dele. E nós vamos ver perfeitamente, vamos ver que as emoções estão muito ligadas a esse sistema. E as características do sistema nervoso, então, é dar velocidade na transmissão e resposta do sistema nervoso. Ele tem uma distribuição abrangente, ou seja, todo o corpo, isso com velocidade. Ele é um processamento central das informações, ao mesmo tempo,
E ele tem capacidade de aprendizado, porque nós podemos, sim, construir novos círculos neuronais. Nosso sistema nervoso central, ele está dividido em dois, nós podemos dizer, o encéfalo e a medula espinal. Gente, eu quero aqui fazer uma figura que eu acho que toda imagem ajuda a gente a memorizar. Porque como o nosso encéfalo, ele tem uma divisão, então é importante nós entendermos o seguinte, eu vou colocar aqui o meu braço e fazer a seguinte analogia. Aqui o meu antebraço é a nossa medula espinal. Tudo isso aqui é sistema nervoso central. Aqui no meu pulso, eu tenho o tronco encefálico. E aqui eu vou ter o encéfalo. Então, vamos agora pegando o encéfalo. O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, que é formado pelo telencéfalo, essa parte vermelha que está aparecendo ali, pelo telencéfalo e o diencéfalo. Então, eu vou fazer a representação aqui. O telencéfalo são os meus dedos aqui, ó, porque o telencéfalo, ele aparece ali, ele mostra o cérebro todo cheio de dobras, de fissuras. E depois tem a partezinha verde, que é o diencéfalo. Então, aqui, a palma da minha mão é o diencéfalo. Aqui, o diencéfalo é importantíssimo porque nós vamos ter tálamo, hipotálamo, hipófise, pineal, que são os nossos objetos de trabalho, inclusive, na íris. Depois nós temos aqui o tronco encefálico, onde nós vamos ter o bulbo, inicialmente aqui no início do pulso, né? A gente imagina que uma partezinha do pulso é o bulbo, e no entanto, aqui a gente percebe, ó, temos aqui o bulbo, aqui nós vamos ter a ponte, que está um pouquinho mais acima, e depois nós vamos ter o mesencéfalo, ali, ó, fazer esse marronzinho, fazendo a ligação com o diencéfalo. E depois temos ainda pertencente ao encéfalo o cerebelo, que é esse meu dedo aqui, ó. Ele está à parte, ele está um pouquinho à parte. Então, o cérebro, que nós consideramos cérebro, é isso aqui, ó. É o telencéfalo e é o diencéfalo. O cerebelo, ele está, um pequeno cérebro, ele é considerado cerebelo, pequeno cérebro, porque ele está ligado à coordenação, ao equilíbrio. E o bulbo, que nós iniciamos com ele aqui, quando nós estamos falando no tronco encefálico, ele está diretamente ligado aos batimentos cardíacos e à respiração. E isso tudo são estruturas que nós vemos lá na íris, na parte cerebral. As regiões do encéfalo, então, nós já falamos ali, então, o telencéfalo, que é o córtex cerebral, toda essa parte, e o corpo caloso, que faz a divisão entre a parte do cérebro lado esquerdo e lado direito. Aqui nós temos o cérebro, o encéfalo, ao cortado ao meio, corte sagital. Lembram lá dos planos? Plano sagital, onde nós estamos vendo, aqui inclusive a gente pode ver o cerebelo, por dentro ele tem circunvoluções como o cérebro. Então essas são as partes, não é? O telencéfalo, o diencéfalo, que é essa parte aqui, tálamo, hipotálamo, a epífise ou pineal. Aqui nós temos o hipotálamo, que é hipo quer dizer abaixo do tálamo, e aqui nós temos a hipófise, e aqui o cerebelo, aqui temos o tronco encefálico, bulbo, ponte e mesencéfalo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho no mesencéfalo, e eu mudei essa imagem aqui da que eu enviei, porque aqui no mesencéfalo nós temos um núcleo de células chamadas
o chamado substância negra. E logo, então é aqui, ó, substância negra. E logo aqui à frente, nós temos o núcleo basal de Maynard. O que isso representa? Esses núcleos de substância, essas células, são células da substância negra, são células dopaminérgicas. Elas produzem dopamina. E quando os problemas que atualmente estão acometendo e muito, como a doença de Alzheimer e o Parkinson, é aqui que se dá a disfunção. Então, a doença de Alzheimer é quando os núcleos basais de Maynard, eles não estão funcionando corretamente. As causas são várias, inclusive já se fala em diabetes do tipo 3, quando já passa pela membrana, pela nossa membrana que protege o nosso cérebro, um excesso de glicose, que o cérebro utiliza a glicose, mas ele não pode utilizar em excesso. Que é também o mesmo caso da diabetes 2, né? Excesso de glicose. Nós vamos ver isso adiante. E aqui no mesencéfalo, essa partezinha de cima aqui do tronco encefálico, esse grupo de células dopaminérgicas da substância negra, quando elas entram em disfunção, elas não produzem dopamina, então aqui se instala a doença de Parkinson. Então, eu queria trazer isso aqui para vocês. E o cerebelo, ele está diretamente ligado ao equilíbrio, postura corporal. Então, assim, quando a gente aprende, por exemplo, andando de bicicleta e não tem equilíbrio, ou qualquer situação que a gente vai fazer, é aqui no cerebelo que está a disfunção. Também ele está ligado ao labirinto do sistema vestibular do ouvido, que a gente também vai ver isso aqui lá quando a gente vê o sistema auditivo. Está ligado à visão, ao tato, à audição. Então, é um pequeno cérebro com uma função mais rápida e mais imediata. O tálamo, ele quando entra as mensagens via medula espinal, ele atravessa aqui, bulbo, ponte. A ponte ele é um centro de distribuição, vai ao tálamo, que ele também processa dados e leva para as várias partes do nosso encéfalo. Gente, se eu estiver falando rápido, tiver alguma situação que vocês queiram que eu revise, me falem, mas vamos adiante. Importante nós entendermos o que é substância cinzenta e substância branca e onde é que se localiza. No cérebro, nós vamos ter a substância cinzenta em volta, aqui, ó. O que é a substância cinzenta? São aglomerados de corpos celulares. Nós vimos lá os neurônios, vimos o que é um neurônio. É uma célula onde ela tem os dendritos e o corpo celular, e depois ela tem o axônio. Os axônios, eles estão aqui na parte branca. Aqui nessa parte externa, nós temos os corpos celulares. Já na medula espinal, gente, a palavra espinal está correta, o termo mais atualizado, mas pode ser espinhal também, os livros mais antigos trazem essa denominação. Na medula espinal, nós temos o inverso. Nós temos os corpos celulares na parte interna, que é esse X aqui, ou H, não é? É um H. E aqui na parte externa, nós temos os axônios, que vão fazer as extensões de feixes para o nosso sistema nervoso parasimpático. Aqui eu trouxe essa imagem que vocês têm lá no material de apoio, porque eu queria falar para vocês do seguinte, que são as camadas do nosso encéfalo. Nós temos a camada mais externa, é o scalp. O que é isso? É o couro cabeludo. Depois, em seguida, vem o crânio, que é uma camada dura, é óssea. Depois nós vamos ter aqui essa azulzinha, a dura mater. Depois vamos ter a aracnoide, aqui é aracnoide.
O que é aracnoide? Ela lembra exatamente teias de aranhas, porque ela faz uma série de emaranhados de substâncias, de neurônios, onde, entre elas, nós vamos ter o líquido cefalorraquidiano, ou líquido cérebro-espinal, ou também chamado de líquor, ou licor, também se ouve a palavra licor, que ele circula tanto dentro dessas circunvoluções do cérebro, como na coluna, na medula, porque na medula nós também temos estas 3 camadas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que é a camada mais interna, onde ela está aqui protegendo de uma forma mais delicada essa nossa massa encefálica formada de um material tão nobre que são os nossos neurônios. Aqui, gente, vamos falar um pouquinho no cérebro trino de MacLean. Ele classificou o cérebro como reptiliano, que seria o cerebelo, o sistema límbico, que ele compreende mais essa parte aqui do diencéfalo, e o neocórtex, que é o nosso telencéfalo. E aí, então, cada um vai ter a sua função específica. Como reptiliano, ele é sobrevivência, ele vai defender a sua cria, a sua sobrevivência. O sistema límbico, ele está mais ligado, então, aqui, epitálamo, o hipotálamo, a amígdala cerebral, o hipocampo, que estão relacionados diretamente com as emoções, com memórias, a amígdala cerebral, ela está relacionada com memórias emocionais. E o neocórtex, que é o nosso telencéfalo, que é a nossa parte de raciocínio, de compreensão. Também aqui as partes dos lobos do cérebro, que são essas regiõezinhas aqui que a gente está vendo colorida. Temos, então, o lobo frontal, que é essa parte aqui, ó, de frente, que é a parte da compreensão, a parte da linguagem, a parte do raciocínio lógico. Essa partezinha aqui azul, que está representada aqui, a parietal, quais são as funções? Ela é uma área mais lógica, especificamente lógica, matemática. Depois nós temos aqui o lobo temporal, que está relacionado com a audição, a área da audição. Depois nós vamos ter o lobo occipital, aqui o amarelinho. Bem atrás é onde nós vamos ter o nosso nervo óptico, toda aquela parte que nós vimos da anatomia do olho, ele vai exatamente em direção a essa região. E é aqui nessa região onde se processam onde se processa a visão, propriamente dita. E depois nós vamos ter o lobo da ínsula, que não são todos os autores, inclusive, que trazem, porque é uma coisa mais nova, estudada mais recentemente, que é considerado o 5º lobo. Ele é o insular ou límbico. Como o nome diz, límbico, ele está relacionado com memória, com a memória de emoções. Então, o hipocampo, a amígdala cerebral, está relacionado com esse lobo. O sistema nervoso periférico, então, nós vimos o sistema nervoso central. O periférico, ele se divide em somático, que ele tem comando voluntário. Nós já vimos quais são as fibras, são fibras musculares, ele só funciona sob nosso comando, nossa vontade. E o autônomo, que a gente não comanda. Por exemplo, o coração, a gente não comanda. Ele trabalha dia e noite. E neste autônomo, nós vamos ter o parasimpático e o simpático. Aqui está o simpático primeiro. O parasimpático e o simpático. E esse sistema nervoso autônomo, ele é formado pelo quê?
por nervos e gânglios. Que nervos são esses? São nervos cranianos, que são 12 pares, e os nervos espinhais ou espinais, 31 pares. E os gânglios, eles são aglomerados de corpos celulares, que vão formar dilatações ao longo das fibras, que vão unir o sistema parasimpático ao nosso sistema nervoso central, lá na medula. Então, aqui, novamente, né, uma demonstração aqui do nosso sistema nervoso periférico, e aqui nós temos o nosso sistema nervoso central e o periférico, que saem fibras nervosas para todo o nosso corpo. Por isso, então, que nós temos que é uma comunicação imediata e extensa. Os nervos, e todo o nosso sistema nervoso, ele é formado por nervos. E os nervos, eles vão formar fibras nervosas, naturalmente formada por neurônios. Esses neurônios, eles têm essa forma. Nós já vimos, até eu trouxe aqui, vou trazer essa outra lâmina, que vocês não têm aí, mas eu resolvi trazer para poder auxiliar, depois eu volto para o anterior, no entendimento. Aqui nós temos, então, a célula nervosa, que nós já vimos lá no tecido nervoso. A célula nervosa, vamos usar novamente a mão aqui, onde nós temos os dendritos. O próprio nome aqui, ó, dendritos, é como se fossem dedos. A comunicação nervosa, ela se dá via dendritos, corpo celular, essa parte aqui, e axônio. Então, toda a mensagem nervosa, ela corre dessa forma. Então, dendritos, corpo celular, axônio, e vai para as terminações do axônio, aqui, terminações nervosas, onde nós temos aqui botões sinápticos. Aqui, ó. Esses botões sinápticos, eles vão fazer sinapse, pode ser uma célula nervosa para outra célula nervosa, uma célula nervosa para o músculo, para a musculatura, como nós vimos no caso da musculatura contração. Nós vimos lá na contração na aula passada. Como é que acontece? Então, aquela terminação nervosa, ela incide sobre o músculo e tem um comando, sim, nervoso, nós decidimos que queremos movimentar, e vai ocorrer levando, no caso da musculatura, acetilcolina. E aqui, como é que se dá a transmissão? Ela inicia aqui e corre dessa forma. As terminações vão se unir a outros dendritos que seguem o mesmo caminho. Então, voltando aqui. Aqui temos alguns tipos de neurônios, em vários tecidos, né, em vários órgãos. O mais comum, todos é esse aqui, que é o multipolar, que temos em maior quantidade, que é o clássico. Gente, eu trouxe essa imagem aqui, porque isso aqui são estudos muito recentes, inclusive é uma foto que eu fiz de uma palestra que eu assisti, onde, quando os nossos neurônios são estimulados, o que acontece? Aqui nós temos um neurônio normal, ele está invertido. Aqui nós temos os dendritos, corpo celular, aqui temos os axônios e terminações nervosas. Quando ele é estimulado, vejam que aqui, ó, viraram raízes verdadeiras, aumentaram muitos esses dendritos, inclusive as terminações nervosas. Quando esse neurônio não é estimulado, olha o que acontece. Eles vão diminuindo de tamanho, não fazem quase sinapses, não fazem ligação a outros, eles não têm como fazer. E é por aí que as doenças neuropsicológicas, neuropsiquiátricas vão acontecendo. Então, aqui temos o esquema clássico representativo do nosso sistema autônomo, né? O simpático e o parasimpático. Gente, vamos nos deter aqui primeiro no simpático, porque o parasimpático, eles são antagônicos. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Opa. Aqui, um pouquinho assim, só para
Não, não é isso que eu quero. Quero aqui de novo. Eu estava querendo... Vocês estão vendo bem? Tá tudo certo aí, Dirce? A imagem tá boa? Sim, tá perfeita. Ótimo. Está perfeita para mim, né? Eu acho que se vai para ti, provavelmente é a imagem que está sendo passada. Bom, eu não vejo... O pessoal conversa e coloca ali do ladinho, escrito, né? Caso algum esteja com problemas. Isso. Eu não consigo ver porque eu estou com a tela toda aqui, então eu não vejo o chat, né? Pessoal, Gente, então, aqui... tá tudo bem. Tudo bem, então tá bom. O simpático, então nós precisamos nos deter nas funções do simpático. O parasimpático, como a palavra ela está nos sugerindo, ele vai dizer parasimpático, ele vai parar a ação do simpático. E o simpático, ele vai agir em situações de luta ou fuga, enquanto que o parasimpático, ele é naquela situação de repouso. Então, ele é um sistema que podemos dizer assim, que já se estabeleceu lá no Homem da Caverna, que ele precisava sair durante o dia para poder enfrentar o leão, para poder caçar, para poder trazer o alimento, ele tinha que estar alerta. Então, temos a pupila que se dilata. Para isso, para estar atento, a salivação diminui, os brônquios, eles relaxam porque precisamos respiração, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, portanto, não é uma boa se alimentar em situações quando a gente tem que ir à luta. Ele estimula a liberação de glicose pelo fígado, porque nós precisamos de glicose nos músculos para poder correr se necessário. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga. Aqui ele faz um relaxamento. É aquela situação, quando nós estamos com muito medo, os esfíncteres não seguram e a gente esvazia, até para que se possa ter ação, porque uma bexiga muito cheia não nos permite correr, por exemplo, né? E no caso da ejaculação, ele promove a ejaculação, então é o simpático. O parasimpático, ele vai fazer exatamente a função contrária. E aqui uma dica muito interessante, durante o dia nós estamos no simpático, nós estamos atuando, à noite nós precisamos relaxar. Quando nós vamos deitar, quando nós deitamos numa luz o mais escuro possível, para que a gente já possa também a nossa melatonina atuar lá no nosso, através da pineal, se nós levantarmos as pernas, deitarmos na cama e levantarmos as pernas, né, deitarmos ao contrário, com isso nós estamos relaxando e ativando o parasimpático. É uma dica bem interessante que realmente dá certo. Vamos ver os nervos, então. Nervos cranianos, eles saem do tronco encefálico, eles são 12 pares, saem do tronco encefálico e vão comandar vários órgãos do nosso organismo. Bom, os dois primeiros, que é o primeiro, que é o nervo oftálmico, ele não sai do tronco encefálico, ele sai, a sua origem é na mucosa nasal. Então, esse é um que não passa pelo... quando todos os nossos sentidos, os nossos sensações neuronais, elas passam via sistema nervoso, vem pelo periférico, sistema nervoso central, coluna, não é? Coluna, medula espinal, e vem para o tronco encefálico. Entretanto, o olfatório não. Ele não chega a passar por aqui, ele é rápido, ele vai direto para as células da mucosa nasal. Então, por isso que o cheiro, ele chega antes do que qualquer coisa, antes do que qualquer outra sensação.
E o nervo óptico, esse também, ele tem a sua origem na retina. Todos os outros demais, eles têm a sua origem no tronco encefálico. Eu acho que daqui a pouquinho, tem uma tabelinha ali, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Aqui temos os nervos, que são os espinais, em número de 12, também são chamados de raquidianos. E eles vão sair da coluna e vão inervar todo o nosso organismo. 12 pares cranianos, aliás, desculpa, os nervos raquidianos, eles são em número de 31 pares, sendo que 8 pares são cervicais. Nós temos 7 vértebras, né? Entretanto, nós temos 8 nervos raquidianos ou espinhais aqui, porque nós já, antes da primeira vértebra, nós já temos uma inervação. Os nervos cranianos, eles são de uma importância muito grande. Eles são, alguns eles têm fibra sensitiva, e o que são fibras sensitivas? Nervos sensitivos, nervos motores, nervos mistos. Os nervos sensitivos são aqueles que levam a informação dos órgãos periféricos, através do sistema nervoso periférico, ou para a medula, se for uma resposta rápida, ou para o nosso cérebro, para o nosso encéfalo, lá principalmente já direto lá no tronco encefálico. Então, aqui nós temos a classificação deles. Aqui nós temos o óptico, que é o 2, que é sensitivo, e todos eles têm número romano, porque isso aí é uma convenção internacional. O nervo óptico, ele está ligado ao abducente e ao troclear, ao abducente e ao nervo oculomotor. Então, aqui, o óptico está ligado ao oculomotor, troclear e o abducente, porque todos estes, eles estão ligados direto à nossa visão. Então, quando nós vimos lá a anatomia do olho, que a gente viu que é extremamente enervada, é uma estrutura muito enervada, então vejam que temos mais de um sistema de nervos fazendo essa inervação. E ainda o trigêmeo, embora ele não seja exclusivo ou específico, ele também auxilia nesta, juntamente com, ele vai ter uma fase onde ele vai fazer esse auxílio. Outro nervo extremamente importante é o nervo vago, que é o 10º par. Ele é um nervo que nasce, inclusive lá no material de apoio eu coloquei uma lâmina só para ele. Tá, então vamos a outro slide aqui. O sistema nervoso autônomo, então, uma coisa assim, só para a gente concluir esse assunto, ele, no caso do parasimpático, ele tem os neurônios pré-ganglionares, crânio sacral. Eles vão partir do crânio, dessa região do tronco encefálico e da região sacral. E eles têm, a diferença deles é que são 2 neurônios, e entre eles vai ter um gânglio, né? No caso do parasimpático, o gânglio, ele vai estar junto, ou próximo, ou dentro do órgão. O simpático é o contrário, né? Então, esses dois, eles são antagônicos. No caso das fibras, dos neurônios pré-ganglionares, ele é tóraco-lombar. E as fibras, os gânglios, esses gânglios, eles vão estar longe das vísceras e próximo da coluna. Então, por isso que a gente percebe aqui, ó, aqui uma coluna de neurônios pré-ganglionares. E aí nós temos o arco reflexo, que é
Não necessariamente quando nós temos uma sensação, seja necessário ir até o tronco encefálico e encéfalo. A resposta é necessário que seja imediata. Então, é o caso aqui, por exemplo, é o caso aqui clássico, aquele do martelinho, né, que a gente vai lá no médico e ele dá aquela martelada, ou quando a gente, por exemplo, encostou a mão num objeto quente. A gente nem pensa, o ato, tem um ato reflexo que faz com que o arco reflexo imediatamente seja acionado. De que forma? Nós vamos ter fibras sensitivas que partem do órgão, então, se for a mão que a gente queimou, lá no joelho, na patela, né? Ele vem, esse aqui entra pela parte de trás, que é o nervo sensitivo ou aferente, e ele é dado a resposta pela parte pelos nervos, fibras nervosas da parte da frente da coluna vertebral, da nossa medula, né? Aqui no caso da medula, eles saem pelos forames lá da coluna, e a resposta vem pelos nervos eferentes ou motores. Então, eferente, gente, para vocês lembrarem, o motor ou o eferente é aquele que efetivamente faz o movimento. E aí ele leva a resposta e a gente dá o chute ou a gente tira a mão. E a latência é o tempo que, quando a gente vai ao médico, muitas vezes ele verifica, tem um tempo, né, para saber se está tudo bem. Gente, uma coisa muito importante, além do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, nós temos um sistema nervoso entérico, que quase não é falado. Mas ele é de uma importância, principalmente para nós, microsemiotistas, fundamental. Ele é considerado o segundo cérebro, e ele tem uma quantidade de em torno de 100 milhões de neurônios. E aqui, quem faz tudo isso e nutre tudo isso é a nossa microbiota, né? Ela está diretamente ligado aqui. Esse sistema nervoso entérico, ele vem desde o esôfago, são neurônios, essa representaçãozinha aqui de neurônios, que faz esse caminho aqui o sistema digestório do intestino delgado e intestino grosso, o ascendente, transverso, descendente, até o ânus. Então, é para ver como nós temos essa região toda muito inervada. E ela tem uma relação direta com a inervação do simpático e do parasimpático, onde o simpático ela é inibitória do sistema gastrointestinal e o parasimpático ele tem a função excitatória do sistema gastrointestinal. Gente, aqui eu queria falar um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável. Que a síndrome do intestino irritável é um fator considerado genético, mas nós não podemos esquecer que a genética não é determinante. Nós sabemos que a epigenética, ela é muito mais determinante, onde entra o quê? As emoções, aqui, processos inflamatórios resultantes de maus hábitos alimentares. Hoje sabemos que o açúcar, a frutose, a lactose, o glúten, etc., eles fazem um mal muito grande para o organismo, porque eles vão afetar onde? Lá no nosso intestino, na mucosa do nosso intestino. E vai fazer com que haja uma má absorção dos nutrientes, e inclusive fazendo, nós vamos ver isso lá no nosso sistema digestório, fazendo com que haja abertura das células que deveriam estar, a gente até já falou isso lá em tecido epitelial, que essas células elas vão se abrindo e permitindo que passem substâncias como, né, causando doença, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, né, só para citar. E
Esses registros, eles, das emoções, quando isso acontece, eles vão através de neurônios sensitivos, que é aquele que a gente viu lá, o de frente, o que vem pela frente, aliás, ele vem por trás da nossa coluna, é o nervo sensitivo, e da coluna vertebral. Ali nós temos gânglios, então, e leva até os intestinos, até os gânglios intestinais, por onde, através daquele outro nervo que sai pela frente, que é o nervo, a fibra nervosa motora, que vai até os gânglios intestinais, onde vai formar uma memória celular dos neurônios sensoriais do sistema nervoso entérico. E isso vai aumentando essa memória, e quanto mais aumenta, quanto mais isso vai acontecendo, ou seja, a pessoa não muda os hábitos, ela continua fazendo tudo igual, então mais os sintomas vão aumentando ao ponto de chegar a essa quantidade de sintomas. Entre elas, eu até destaquei aqui a fibromialgia, que é uma dos sintomas, que não é uma doença, mas é um conjunto, que não tem, assim, não é uma doença e não tem uma causa. Entre os neurocientistas estão atribuindo a isso aqui tudo, essa síndrome do intestino irritável. E quem é que nos causa tudo isso? O que nós temos que administrar para poder termos uma vida com qualidade e administrar bem esse nosso sistema maravilhoso, sistema nervoso? Nós temos que administrar o estresse, porque o estresse não tem como não ter, gente. Quando nós acordamos, o fato de acordar, nós já é um estresse para o organismo, ele está produzindo cortisol. Não é um estresse ruim, mas é um estresse do dia a dia, que é chamado de crônico. O problema é quando nós temos o estresse agudo, que é aquele intenso, curto, traumático. Ele é passageiro, mas ele é intenso. Esse ele causa uma marca lá na nossa íris, lá na banda do sistema nervoso autônomo. Ele é traumático, ele é passageiro, a gente daqui a pouco já não está lembrando. O crônico, esse do dia a dia constante, esse aqui, ele é muito ruim. Por quê? Se a pessoa está, por exemplo, num trabalho estressante, que ela não gosta, difícil, isso aqui vai constantemente afetando o seu sistema nervoso. Aí nós temos um ciclo aqui, onde o hipotálamo ele vai produzir hormônios corticotróficos, que vai estimular a glândula hipófise a produzir o hormônio, o ACTH, que é o hormônio da glândula suprarrenal, que é o córtex, especificamente da suprarrenal, que vai produzir, desculpa, deixa eu beber um pouquinho de água, ficou seca a garganta. Vai produzir cortisol, e o cortisol vai afetar o sistema imune. E aí nós temos um ciclo que, novamente, realimenta isso, quando a gente não interrompe, realimenta isso. E o estresse, ele tem as fases de alerta, que é quando a gente entra em contato, a gente pode se dar conta. Depois tem a fase de resistência, o corpo, ele busca o equilíbrio. E depois tem a fase de exaustão, que é quando já temos comprometimentos físicos e emocionais, que aí, então, entra por exemplo, na síndrome de burnout, que é aquela situação de estresse, esgotamento nervoso, a última, onde a pessoa ela tem sintomas terríveis. Como é que se faz esse controle, essa prevenção? Nutrição do terreno biológico. Nosso terreno biológico, onde é que está o nosso terreno biológico? É aquela matriz extracelular. Ali ela alimenta, ela nutre a nossa célula. Ali nós temos que ter todos os nutrientes. Quando nós ingerimos as nossas OPs, nós estamos repondo aqueles micronutrientes.
Quando nós nos alimentamos com vitaminas, minerais, com uma alimentação saudável, nós estamos nutrindo. E quando nós não nos alimentamos dessa forma, nós estamos tornando, além de muitas vezes não nutrir, ainda nós estamos sujando o nosso terreno biológico. A atividade física, ela é extremamente importante porque ela vai produzir endorfinas. As endorfinas, elas são substâncias que aliviam esse estresse. Elas são como que calmantes no nosso organismo. E nós devemos fazer a administração do estresse de que forma? Meditação hoje está mais do que comprovado. Se a pessoa ela tem uma religião, que ela então vá à sua religião, à sua igreja, pratique, tenha momentos de relaxamento, porque a gente fala administração do estresse, mas tem que saber fazer essa administração, quer dizer, tem-se que conceder momentos para que isso aconteça. Então, gente, encerramos aqui o nosso sistema nervoso, tem muito mais material lá no material de apoio. Então, vamos aqui ao outro sistema. Então, o nosso sistema endócrino, ele está... Então, endocrinologia é a ciência, é a parte da medicina que estuda endo é interno, endocrino é aquilo que é interno, que é glandular, está relacionado com as glândulas internas, e logia, estudo. E esse sistema endócrino, ele está diretamente ligado ao sistema nervoso, que nós acabamos de ver. Então, nós podemos considerar como sistema de coordenação. Eles são sistemas de coordenação, eles estão juntinhos. Enquanto que o sistema nervoso, ele tem uma ação rápida, ele tem uma ação rápida, mas ele dura pouco. O sistema endócrino, ele vai ter uma ação lenta, porém ele é duradouro. Muitas vezes, um determinado hormônio dura meses no nosso organismo. O sistema nervoso, ele vai trabalhar com neurotransmissores. O sistema endócrino vai trabalhar com hormônios. E uma coisa importante é que nós temos o nosso sistema endócrino, as glândulas, os órgãos que produzem hormônios, eles estão localizados, observem aqui, ó, a grande rede do sistema circulatório. Eles estão localizados juntos aos grandes vasos, a essa nossa rede, que transporta a nossa grande via de transporte do nosso organismo. Isso é estratégico, é importante, a natureza é sábia. Então, nós vamos falar um pouquinho e revisar um pouquinho sobre glândulas, que nós já vimos lá em tecido glandular. Então, nós temos 3 tipos de glândulas. As glândulas endócrinas, elas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea, que vai levar a órgãos alvos. Temos as glândulas exócrinas, e aqui está a diferença, elas excretam, elas eliminam substâncias que não servem mais ao organismo em cavidades ou órgãos na superfície do corpo. Quer dizer, algumas até podem ser substâncias, sim, que são importantes ao organismo, mas não caem na corrente sanguínea. Ela está lançando em cavidades ou órgãos. E as glândulas endócrinas não têm ductos. As exócrinas, elas vão lançar, elas vão excretar as suas substâncias em ductos. E glândulas mistas, que elas fazem as 2 partes. Então, nós vamos tratar das glândulas endócrinas, que elas vão produzir o quê? Hormônios, como já falamos, são substâncias lançadas diretamente no sangue. E nós vamos ter uma célula sinalizadora que vai enviar uma molécula sinalizadora, pode ser um hormônio, e temos uma célula alvo
pode ser um neurônio, pode ser uma célula muscular, que vai receber esse efeito. Então, aqui temos, ó, se for um neurônio, ele poderá ser neurônio para neurônio, transmitindo hormônios, ele poderá ser um neurônio que vai transmitir para o músculo, por exemplo, como nós já vimos, sistema muscular, e ele vai lançar neurotransmissores. Não é no caso do hormônio, ele vai lançar neurotransmissores, que nós vimos que no caso da célula do músculo, célula somática, é a acetilcolina, nossa conhecida. E aqui nós temos um eixo hipotálamo hipofisiário. É o eixo que comunica o hipotálamo com a glândula hipófise. Gente, aqui é importante nós deixarmos claro o seguinte: o hipotálamo, ele é o comando geral do nosso organismo e do nosso sistema glandular, porém ele não é glandular. Livro nenhum de autores famosos trazem a expressão de que o hipotálamo é uma glândula, e eu já ouvi muita gente se referir como glândula. Ele não é. Ele é uma região do cérebro que tem neurônios que produzem hormônios, ou seja, ele se comporta como uma glândula. Aqui está ele, ó, pedacinho lá do nosso cérebro, inclusive do diencéfalo, essa região que nós representamos para não esquecer mais, aqui do diencéfalo. Então, aqui nós temos tálamo, hipotálamo, e aqui nós vamos ter glândulas também, a glândula hipófise, a pineal, mas ele não é uma glândula. E ele é o centro de controle do organismo, ele vai manter a homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio interno do organismo, independente das condições externas. E isso é dinâmico, porque ele está permanentemente se adequando às situações externas. Então, de frio, de calor, de estresse, enfim, se nós temos, se está tudo funcionando, nós temos a nossa homeostase em equilíbrio. O hipotálamo, ele é responsável por fenômenos vitais do organismo, então ele é de uma importância, assim, imensa. Ele tem, como falei, células neurosecretoras que vão liberar hormônios liberadores hipotalâmicos, que vão fazer o seguinte: eu tenho outra lâmina ali, que eu até já vou botar aqui para vocês, ele vai produzir ocitocina e o ADH. Essa próxima lâmina aqui está bem interessante, nos mostra. Aqui nós temos o hipotálamo, onde nós temos células neurosecretoras que vão lançar hormônios, onde na neurohipófise, que é a parte posterior da hipófise. Então, ele produz e deposita. A neurohipófise, ela ou seja, a hipófise ela é dividida em duas. A adenohipófise, que é a parte anterior, e a neurohipófise, que é a parte posterior. Na parte posterior, ela tão somente armazena. E na parte anterior, ela produz e secreta na corrente sanguínea uma série de hormônios comandados pelo hipotálamo, porque essa é uma das funções dele, comandar todo o sistema glandular hormonal do nosso corpo através da hipófise. Então, a hipófise, ela é a glândula principal do nosso organismo, ela é a glândula mestre. E isto aqui, este bom funcionamento vai gerar o eixo psiconeuroendócrino e imunológico. O eixo hipotálamo-hipófise, que é o que vai determinar que, através da hipófise, tenha o comando sobre todo o sistema hormonal, consequentemente o sistema imunológico, emocional, vai formar o nosso eixo
psico, neuro, endócrino e imunológico. PNEI, né? O símbolo disso aqui é PNEI. Então, vamos falar um pouquinho na nossa glândula mestra, que é a hipófise ou pituitária. Então, como já falamos anteriormente, ela tem essas duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise, ela está armazenando ocitocina produzida pelo hipotálamo, que vai agir na musculatura lisa da glândula mamária, fazendo a ejeção do leite, e vai agir sobre a musculatura do útero para a expulsão do bebê no nascimento e também da menstruação. E o ADH, que é o hormônio hormônio adeno, agora me fugiu aqui o nome, hormônio antidiurético, ou vasopressina, porque ele vai fazer o quê? Diurese, nós sabemos que é a eliminação. Antidiurético, ele vai reter nos néfrons dos nossos rins, vai manter, portanto, a água dentro, através do sódio, enfim, todo um sistema eletrolítico, dentro dos néfrons. A parte da adenohipófise, ela vai produzir prolactina, que vai determinar a produção do leite nas glândulas mamárias, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai agir, ele tem função reprodutora, vai agir na produção do folículo estimulante e de ovócitos e dos espermatozoides. E o LH, que tem função hormonal, ou seja, ele vai produzir testosterona, que vai dar as características secundárias também para o homem, e na mulher, ele vai fazer com que haja a ovulação, através dos folículos, produção dos folículos do ovário, né, ovarianos, e vai fazer com que haja a formação do corpo lúteo após a ovulação. O TSH, que é o hormônio tireotrófico, ele faz a produção de T3, T4, através da tiroxina, que a tiroxina é um hormônio, tiroxina. Mas, para que isso aconteça, é necessário que ele tenha a tirosina. Olha, a biologia tem disso. A tirosina, são nomes parecidos. A tirosina, ela é um aminoácido precursora da tiroxina. Então, o hormônio, o TSH, que é o hormônio tireotrófico da tireoide, para que ele produza T3 e T4, o T4 é a tirosina, é a própria tirosina. Ele precisa, tiroxina. Ele precisa do aminoácido tirosina e ele precisa de iodo. Porque se não tiver, ele não vai conseguir produzir. Não sei se eu confundi ou deixei claro. Mas isso está explicadinho lá no material de apoio. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ele vai agir no córtex, produzindo cortisol. Gente, aqui a aldosterona não é do córtex, tá? Coloquei junto, mas não é. O ACTH não vai produzir aldosterona, tirem fora isso aí, por gentileza. Ele vai produzir cortisol, porque a aldosterona, ela é produzida na medula da adrenal, que a adrenal ela é formada pelo córtex, que produz cortisol, estimulado pelo ACTH, e produz aldosterona, que é lá na medula. Então, a adrenal, nossas suprarrenais ou adrenais produzem isso. O GH é o hormônio do crescimento, que é através de um outro hormônio chamado
somatotropina, os nomes são meio, né? Ele vai estimular a produção de osteoblastos, vai fazer com que haja uma produção nos ossos para que eles cresçam. Lembro que a gente viu que lá no finalzinho do osso, dos ossos longos, tem uma região chamada disco epifisiário, que ali se dá o crescimento. Então, isso é feito pelo GH, e ele acontece quando? À noite, por isso a importância do sono para a criança. E outra coisa, ele funciona mediante a gordura, ele precisa de gordura no corpo. Então, criança subnutrida, criança sem uma gordurinha, que é aquela gordura boa, a gordura marrom, ela tem dificuldade de crescer. E mais um hormônio que não está aqui, mas eu resolvi colocar, que é o hormônio melanócito estimulante, que é o hormônio estimulante da melanina, que é outro hormônio que também não era muito falado, mas atualmente está sendo abordado, ele é importantíssimo, porque a melanina, ela é uma substância, nós já vimos lá no tecido epitelial, que faz a proteção, né, uma proteção do nosso corpo, da nossa pele. E aqui a neurohipófise, como nós já vimos, então, a ocitocina e a vasopressina. O timo é aquele órgão incrível, maravilhoso, que há um tempo atrás achavam que ele não existia mais. Entretanto, ele tem um certo tamanho no recém-nascido, aumenta na puberdade, depois ele reduz novamente na idade, na velhice, a partir dos 60 anos. E ele vai ter 2 lóbulos também, o córtex e medula, e a função do timo é maturação dos linfócitos T, que nós vimos isso já lá no tecido sanguíneo, que eles são produzidos na medula óssea, e eles migram para o timo, onde eles amadurecem, e não só amadurecem, como eles aprendem a fazer o reconhecimento de corpos estranhos. Então, sua função é seleção dos linfócitos T, para que sejam liberados, e verificar se eles, de fato, sabem identificar, isso é muito interessante, se eles, de fato, sabem identificar os corpos estranhos para não atacar os seus próprios anticorpos, não é? Porque senão ele vai atacar, quando ele está deficiente, ele vai atacar os seus próprios anticorpos. Gente, o timo, ele pode ser estimulado, tem um exercício maravilhoso que a gente faz em pé, até vou fazer rapidinho aqui com vocês, que a gente pode ensinar a estimular. A gente faz em pé da seguinte forma, a gente inclina o corpo levemente para frente, apoiando, até se vocês quiserem fazer, é bom fazer, apoiando na ponta dos pés, lá pelos dedos, ali da metade da planta do pé para frente, coloca-se os ombros para trás, com isso nós estamos projetando o nosso timo, e aí a gente pode fazer um mudra, chamado mudra, que a gente fecha a mão, os dedos, e nós vamos bater aqui de leve, bem na região do timo, ou nós podemos fazer com o punho fechado, e dando batidinhas, e dizendo frases afirmativas, frases de estímulo, não é? Frases positivas para o nosso sistema imunológico, porque neste momento, principalmente, que estamos vivendo, nós precisamos muito do nosso sistema imunológico elevado, né? E aqui a nossa pineal, ou também chamada de epífise, eu troquei aqui essa imagem também, porque eu queria mostrar melhor ela. Vocês têm essa imagem lá no material de apoio. Ela se coloca no diencéfalo, como nós já tínhamos visto, né? Aqui temos o diencéfalo, aqui temos o nosso tronco encefálico, aqui está o nosso diencéfalo, aqui
E aqui nós temos o cérebro, é essa parte aqui, é o cérebro. E a função dela é produção de melatonina, importantíssima, é um dos maiores antirradicais livres que nós temos no nosso organismo, e é produzido à noite, com a luz absolutamente escura, apagada, sem luz nenhuma, né? No quarto não pode ter luz de televisão, luzinha, aquelas, os LEDzinhos, não pode ter nada disso, se nós quisermos ter a produção de melatonina. E ela vai fazer o controle do nosso ritmo biológico circadiano. Tem um médico, o doutor Sérgio de Oliveira, que eu acho que ele é neurocientista, mas eu acho que basicamente ele é neurocirurgião, e ele é uma autoridade mundial em estudo da epífise, da pineal. Essas imagens que eu trouxe aqui são imagens escolhidas, publicadas por ele, onde ele mostra que a pineal, ela apresenta cristais, e esses cristais são variados. A pessoa, após falecer, ele abre, retira, faz a autópsia, né, e verifica o dentro. E ele fotografa. Então, são diferentes, cada um de nós podemos ter diferentes tipos de cristais na nossa pineal. Segundo, né, ele e outros estudiosos, ela é o terceiro olho, que o povo hindu, o povo oriental tem muito disso, porque é um meio de contato com o mundo espiritual. E aqui na pineal, nós produzimos 10% da serotonina. E esses 10%, ele é para o nosso encéfalo, para o nosso sistema nervoso, porque os 90% que nós produzimimos lá no nosso sistema nervoso entérico, este é distribuído para todo o organismo, os 90%. Mas os 10%, eles são importantes para que tenhamos aqui, e a serotonina é um dos hormônios precursores da tirosina, que é precursora da dopamina, que eu falei para vocês, que está aqui no nosso mesencéfalo, e que, quando não está funcionando direitinho, nós podemos desenvolver a doença de Parkinson. Então, a importância da serotonina produzida aqui no próprio encéfalo, na própria pineal, no diencéfalo ela está localizada, né? Mas tudo isso aqui é encéfalo, tudo isso aqui é encéfalo. Tanto que hoje se diz assim, ó, como o bulbo, ele é o centro cardiorrespiratório, hoje não se fala mais em morte cerebral, mas morte encefálica. Todas as funções têm que ter cessado, e entre elas as funções do bulbo é uma parte do nosso encéfalo importantíssima que nós verificamos lá na nossa íris. A tireoide, importantíssima, é tireoide ou tiroide. Tireoide porque nós temos, aqui, ó, a tireoide está aqui, e nós vamos ter uma cartilagem acima dela, chamada cartilagem tireoide, e é daqui que vem o nome. Abaixo dela tem a cartilagem cricoide, e depois vem, então, a tireoide. E no interior, lá atrás delas, temos a nossa traqueia. Atrás aqui nós temos essa aqui é a cartilagem tireoide, ó. Aqui está ela, acho que eu tinha apontado errado. Aqui está ela. E atrás dela temos a laringe. Essa cartilagem tireoide é que no homem é desenvolvida e é chamado o pomo de Adão. Então, a tireoide, ela é uma glândula endócrina de origem endodérmica. E ela vai produzir 2 hormônios, o T3 e o T4. O T4 é a mesma tiroxina, que para que haja a produção destes hormônios, nós precisamos de tirosina, que é um aminoácido que nós vimos lá
quando nós vimos os aminoácidos essenciais e os não essenciais, os que nós produzimos e os que nós precisamos através da alimentação. Além destes hormônios, o T3 e o T4, a tireoide produz a calcitonina, que ela vai fazer o quê? A deposição de cálcio nos ossos. Então, ela vai fazer a deposição nos ossos, vai fazer a eliminação através da urina, e ela vai inibir a absorção pelo intestino. Então, para que esse cálcio ele fique circulante e os osteoblastos dos nossos ossos, que vimos lá, as células dos nossos ossos, possam captar e fazer o depósito nos nossos ossos de cálcio, porque já vimos que os nossos ossos, eles são compostos de cálcio e são compostos de colágeno, que dá a flexibilidade. Então, o cálcio ele vai nos dar a dureza e o colágeno vai dar a flexibilidade. E as paratireoides são 4 glândulazinhas em geral, mas às vezes pode ter até mais de 4, estão colocadas na parte de trás da tireoide. E elas vão produzir o paratormônio, que é o PTH. E a função é, juntamente com a calcitonina, regular a dosagem de cálcio no nosso sangue. Então, quando tem muito, então, por exemplo, está faltando cálcio no sangue, e é importante, nós vimos lá que o cálcio é importante para determinadas funções, transmissões neuronais, comunicação entre nervos e músculos. Então, se faltar cálcio no nosso sangue, o paratormônio, o que ele faz? Ele vai lá no osso e estimula os osteoclastos, que são aqueles que comem, vão retirar, vamos usar assim a palavra para não esquecer, mas eles retiram o cálcio, eles diminuem o cálcio do osso e lançam na corrente sanguínea. E por isso a importância do cálcio de forma regulada e juntamente com outras vitaminas, como a D3, como outras substâncias, como o magnésio, minerais, não é? Para que este cálcio, não adianta ele estar circulando no sangue, ele tem que ser fixado nos ossos. E se ele estiver apenas circulando no sangue, sem que tenhamos a vitamina K2, que é o GPS também, que auxilia a levar para os ossos, se tiver ele em excesso circulando, ele vai se depositar em tecidos moles, como coração, musculatura, artérias. E a outra função do paratormônio é a produção de ajuda, né, da síntese da vitamina D3. Então, o paratormônio e a calcitonina, eles têm função antagônicas. Quando a tireoide está disfuncional, ela poderá, se for de menos, produzir o hipotireoidismo. Se for demais, ela vai produzir o hipertireoidismo, a glândula cresce. E poderá formar o chamado bócio, né, endêmico. E quando nós falamos lá que pode acontecer que nossa mucosa intestinal está deixando passar substâncias que simulam hormônios no nosso corpo, e elas vão direto para a nossa tireoide, pode causar uma inflamação chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, onde o corpo ele vai fabricar anticorpos, ele produz contra as suas próprias células. Isso está relacionado à microbiota intestinal e à hipermeabilidade da mucosa intestinal. Então, gente, a importância do nosso intestino, que é um dos próximos assuntos, é o sistema digestório. Então, vamos agora
a suprarrenal ou adrenal, que são duas glândulas localizadas sobre os rins. E como nós já falamos nela anteriormente, o córtex adrenal ele vai produzir cortisol. E a medula, que é a parte interna, vai produzir aldosterona. E a aldosterona, inclusive, ela está relacionada com um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona, que controla a pressão arterial. E aí, então, na medula adrenal, não é? Essa medula, essa parte aqui, temos também, além da aldosterona, existem outras que são produzidos, que são hormônios catecolamínicos, que é a adrenalina e a noradrenalina. A noradrenalina também funciona como um neurotransmissor. O pâncreas, outra glândula importantíssima que nós não podíamos deixar de falar, ele produz, ele é um órgão misto, ele é um órgão que funciona como glândula. Então, nós vimos que não são só glândulas, tem órgãos que funcionam como glândula. E ele tem a sua parte exócrina, que produz o suco pancreático, e a parte endócrina, produzida lá nas ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. E essas ilhotas, lá temos, então, células betas que vão produzir insulina, e as alfa que vão produzir o glucagon. Aqui ambas também têm função antagônica. Tem as células delta, que vão produzir a somatostatina, que eu me atrapalhei lá na questão do GH, e ela também vai modular a secreção da insulina, o glucagon. Bom, vamos falar aqui nessa fisiologia, que é muito importante, do pâncreas endócrino. Quando entra o alimento, então nós estamos com uma taxa alta de glicose. As células beta são inibidas e as células alfa são estimuladas para produzirem insulina. Essa insulina, ela vai para o sangue, e elas vão atuar lá na célula, que depois nós vamos ver, mas aqui nesse ciclo, o que sobrou, o que não foi absorvido pela célula, ela vai induzir o fígado a produzir, a armazenar essa glicose, sob forma de glicogênio, que é uma forma de armazenamento de energia. Muito bem, quando baixou a glicose, estamos em jejum, tempo sem comer, nós precisamos, e o cérebro não pode funcionar sem uma certa quantidade de glicose, e nem a nossa musculatura. Então, o corpo vai fazer o seguinte, aí as células entram em ação, as células alfa, que vão produzir o glucagon, vai estimular o glucagon a ir lá no fígado e fazer a quebra do glicogênio, liberando a glicose. E as células alfa são inibidas. Então, esse ciclo é um ciclo que se repete e mantém, dessa forma, o funcionamento perfeito energético do nosso corpo. A fisiologia da insulina. Então, a insulina na célula, ela funciona da seguinte forma. Então, entrou glicose, comemos, tem glicose no corpo, a insulina, ela é liberada, e ela é uma espécie de chave. A célula, aqui, ela tem um canal para entrar glicose, mas ele está fechado. E ele tem um receptor de insulina, ou seja, ele tem a fechadura. Aí, a insulina, ela vem na fechadura e vai abrir através, são receptores. Então, aqui ela faz com que este receptor de glicose se abra e a glicose, ela entra. Então, gente, assim, ó, a insulina, ela não entra na célula, ela tão somente, ela é uma substância que vai funcionar como chave e fechadura na célula, ela vai fazer abrir o receptor. Então, agora a glicose pode entrar para dentro da célula.
O que acontece? Vocês não têm aí, mas eu coloquei mais um slidezinho para poder explicar. Vocês têm isso aqui lá no material de apoio. Então, isso acontece quando a célula está normal, saudável, a insulina vai agindo dessa forma, ela age no receptor de insulina e a glicose vai entrar. Quando nós desequilibramos por excesso de carboidratos, o carboidrato é o grande vilão para que isso aconteça, porque o carboidrato ele vai se transformar imediatamente em glicose. Então, nós cansamos os nossos receptores. Então, os receptores das nossas células já não estão mais funcionando. Aí, o que acontece? Eles, tipo 1, então temos 2 tipos de diabetes. No tipo 1, a pessoa já nasce com uma insuficiência de produção de insulina, ou seja, não tem insulina suficiente para colocar para acionar o receptor, que vai colocar, chama-se GLUT4 esse receptor, são 14 tipos de glúteos, e aqui no caso da insulina é o GLUT4, que vai colocar a glicose para dentro. Não acontece, então essa glicose, ela fica no organismo e ele não tem insulina. Então, o que ele faz? Que a pessoa que tem diabetes do tipo 1 vai fazer injeção de glicose, de insulina, para poder fazer com que o receptor está funcionando. Mas não tem insulina, o corpo não produziu, então ele está injetando insulina. Então, ele é insulina dependente. Gente, não se diz insulino dependente, que é insulina. Então, ele é uma pessoa insulina dependente. No diabetes tipo 2, aí o que aconteceu? A célula, ela cansou ela cansou o seu receptor, ela exauriu o seu receptor. O pâncreas entrou carboidrato, se transformou em glicose. O pâncreas está produzindo insulina. Só que ela chega aqui e o receptor está fechado. Está exaurido. Não tem mais, a célula não tem receptores. Então, não pode, porque aqui ele teria que acionar e fazer a abertura. Então, não vai acontecer e não vai entrar glicose para dentro da célula. Portanto, se instalou diabetes do tipo 2. Tá, gente? Eu espero, passei um pouquinho do tempo, mas também a gente avançou um pouquinho no tempo, mas eu espero que dessa forma eu tenha sido o mais explícita possível dentro dessas lâminas que eu selecionei para vocês. Então, agora eu vou encerrar aqui. Vamos ver se... Tá. Então, gente, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sabido me expressar, porque comunicação é isso, né? O outro só houve comunicação se o outro entendeu. Se o outro não entendeu, não houve comunicação. Eu espero que tenha havido comunicação, que eu tenha sabido transmitir. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu ver se eu acho as perguntas. Eu estava tentando achar aqui. Pode fazer, querida. O que é que está falando? Ângela, eu estava vendo aqui o PTH, quando ele está alto demais, né, a medida de paratormônio, sim. O que pode estar acontecendo? Por que ele pode estar exageradamente alto? É a falta de cálcio? Não é o paratormônio que fica elevado. O que está acontecendo... Não, quando ele está elevado. Quando quem está elevado? Eu tenho um exame aqui de paratormônio absurdamente alto. Sim, entendi tua pergunta. Quando nos exames aparece... O que pode estar acontecendo? Tá, entendi, querida, entendi, Ângela. É a mesma situação no caso da tireoide. Se nós estamos com o T3, T4 elevado, eu vou explicar por aqui porque as duas trabalham juntas. Então, se está elevado ou em deficitário, então pode ser a própria tireoide que não está trabalhando, ou pode ser a hipófise que não está também mandando TSH,
Pode ser ou na hipófise ou na tireoide. Então, essa é uma situação. É um mau funcionamento da glândula. No caso do paratormônio, se está alterado, e acontece de alterar, realmente tem vários efeitos que vão acontecer, também a glândulas, são essas pequenas, minúsculas glândulas que estão disfuncionais. É disfunção da glândula. Apareceu elevado no teu exame? Gislene, eu não ouvi o final, a minha internet... Amada, deixa eu te perguntar de novo. No teu exame... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora sim. Tá. No teu exame, o paratormônio apareceu elevado? Muito. Não foi o meu, não. Foi um exame que eu olhei, mas muito elevado, 900, 800. Tá alto. É altíssimo. Ele está exagerado, ele está desregulado. São as glândulas paratireoides, aquelas minúsculas. Então, o nosso organismo, ele é, assim, uma orquestra perfeita. Mas não pode ser falta de cálcio? Não é falta de cálcio. O cálcio, ele vai... na verdade, o cálcio, ele é regulado tanto pela calcitonina como pelo paratormônio. Não é falta de cálcio. Se ele está exageradamente elevado, essa pessoa ela corre o risco de fazer com que haja descalcificação em excesso dos ossos. Porque é essa a função dele, né? O paratormônio, ele vai retirar. Então, ele tem que estar em equilíbrio. Então, mas é porque está faltando cálcio de alguma forma. Ou ele não está fixando, né? Ela pode estar ingerindo cálcio, mas não está fixando no organismo. Por isso que... Ou não. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Então, o paratormônio, ele regula a função do cálcio. Então, se ele está em excesso, como nessa questão do exame da paciente da Ângela, que ela viu, pode estar acontecendo dela não estar conseguindo ter uma boa absorção de cálcio, justamente porque o que deveria estar regulando o cálcio não está funcionando de acordo. Então, se não tem um regulamento, ele pode não ter uma boa absorção. Seria isso? Exatamente, porque o paratormônio, ele vai, quando está faltando cálcio, ele vai retirar, ele é aquele que controla para que não falte cálcio no sangue, para o organismo. Ou a calcitonina vai fazer com que não tenha em excesso. Não está funcionando o paratormônio, não está funcionando, porque tá elevado, ele não está bem. Certamente o cálcio está afetado, não tem dúvida. Gisele. Se for feito um exame mineralógico, né, onde seja possível medir o cálcio, vai aparecer. Gisele, posso vai falar? Aparecer totalmente desregulado. Poderá estar faltando cálcio, poderá ter excesso cálcio, porque, na verdade, ele vai colocar cálcio no sangue, né? O paratormônio coloca. Então, poderá ter excesso, mas eu não saberia explicar, porque poderá, inclusive, Ângela, teria que olhar todo esse exame para ver se, de repente, também, como é que está o T3, T4, o TSH, como é que eles estão, né? Se está funcionando direitinho, se a tireoide está bem. Gisele, posso falar? Pode. Eu já tive uma paciente em que ela fazia de tudo para depositar o cálcio no osso, tomava o melhor produto, os últimos lançamentos, tudo acompanhamento médico, né? E eu queria ver vocês, não estou conseguindo ver. Mas tudo bem, tu me conhece. Tá? É o Edson, né, que está falando? É o João Carlos. O João Carlos, tá, eu confundi a voz, quis se identificar, mas não vi. Não. Tá, e daí, João, fala. E daí eu pedi para essa pessoa, eu aprendi isso lá com o Edomar, nosso professor. E eu sempre vou me lembrar que ele pediu sempre para a gente fazer uma avaliação de paratireoides. E as paratireoides é tudo isso que vocês estão explicando. E quando ela está desregulada, quando ela não funciona,
não vai haver depósito de cálcio no osso. Então, teria que fazer uma verificação bem exagerada, assim, bem completa, bem profunda, para saber se a paratireoide está funcionando. E não a Exatamente. tireoide, a paratireoide. Exatamente. E aí eu acho que acho que daí não teria problema nenhum. Eu acredito que seja a paratireoide dessa pessoa que não está trabalhando corretamente. Sim, foi o que eu expliquei para a Ângela num primeiro momento. É a paratireoide que está desregulada. Foi. É a paratireoide. O hormônio da paratireoide, o Também paratormônio, acho que é isso. não está funcionando como deveria porque ela não está produzindo. Exatamente, João Carlos, exatamente, é isso aí. Mais uma pergunta? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Sim, é por aí, é isso. Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Esses rostinhos lindos, eu acredito que a explicação da professora foi maravilhosa, né? Quanto aprendizado. Oi, Fátima, consegui te ver um pouquinho. Mas é que eu me escondi um pouco, mas eu estava ouvindo. E eu quero partilhar o TSH, eu tenho problema com TSH elevado. E realmente eu sinto muita dor nas articulações. Se eu ficar sem tomar o remédio da tireoide, né, o Puran, eu fico melasco, sabe? Me dói muito. Mas o T3 e o T4 é normal. Então, essa aula ali eu vou ter que estudar muito para ver o que eu vou fazer para eu melhorar. Sabe? Exato, Fátima. Tudo bom, Fátima? É assim, ó, aquilo que eu também falei ali. O problema na tireoide que vem a acontecer em relação aos hormônios, ou é a tireoide que não está funcionando, não está produzindo o T3 e T4, né? Ou a hipófise não está produzindo o TSH. Não, porque é a hipófise, porque o é a hipófise, o problema não é na hipófise. Há uma atenção para a hipófise. Então, eu tenho que resolver o problema da hipófise. Eu vou ter que estudar sobre isso. Tá? Gente, olha só, nós temos... porque nós temos que pensar fazendo assim o feedback, né? Então, a hipófise é controlada pelo hipotálamo. E aí, nós temos, por exemplo, o Agaricus blazei, que é um adaptogênico excelente para essa parte de sistema glandular. Então, não sei se tu já tomaste, Fátima, o cogumelo real, que é o cogumelo real, a geleia real, que age fantasticamente no sistema glandular, para estimular, né? Alô? Oi? Abriu o som, Fátima. Abriu o som, Fátima. Oi. Oi. Agora, viu? Agora estou te ouvindo. Estou com meu neto hoje. Assim, eu tomei o cogumelo real e tomei master. Quando eu tomo o cogumelo real, eu fico bem. Termina as dores. Se eu fico sem o cogumelo real, me dói muito as pernas, me dói as articulações, sinto canseira. Sabe? Tu já experimentaste, Fátima, a geleia real? Não. Ela é a verdadeira, aquela, né, que a gente compra, ela vem congelada, inclusive. Cara, ela é bem cara, mas ela é de uma potência incrível. Fátima, outra coisa, o mirtilo, ele é um adaptogênico excelente, tanto do sistema imunológico, como do sistema... Ele é um adaptogênico, tanto para cima como para baixo. Experimenta, é uma frutinha maravilhosa, aqui no sul a gente tem bastante. Não sei se tu conhece. Não conheço, repete o nome. Mirtilo, o blueberry. Sim, em inglês. Sim, conheço. Mirtilo. Ele é excelente também. Sim. Isso, assim, ó, Dirce, sabe que na biologia, na neurologia, principalmente, aí entra a parte da neurologia,
é uma ciência, a neurologia é uma ciência que avança muito, e está muito, avançando muito, né? Até então, o hipotálamo, ele é uma parte do encéfalo, especificamente do diencéfalo. Funciona como glândula. Porém, se daqui a pouco outros autores acharem por bem de considerar como glândula, tudo bem. Tem tanta coisa que na biologia foi entendido que era de uma maneira, agora não me ocorre nenhum para dizer, mas aí depois verificaram que não era bem assim, tudo certo. Mas, por enquanto, eu faço questão de dizer o seguinte, ele é uma parte do diencéfalo. Ele tem o tálamo, que é onde passam as nossas, então, aquele símbolo que eu fiz para a gente não esquecer, não é? Que levam as nossas mensagens, que vêm do nosso sistema periférico, passa pelo tronco encefálico e vai ao diencéfalo, onde temos o hipotálamo, o tálamo, e o tálamo distribui para um centro de distribuição de informações. Então, ele ainda é considerado uma parte do encéfalo, do diencéfalo. Funciona assim como glândula. Então, de repente, a gente vai ouvir as pessoas dizerem assim, é a principal glândula. A principal glândula é a hipófise. Porque ele controla a hipófise. Ele é o dono da empresa corpo. O hipotálamo é o dono. Ele funciona, ele faz tudo. Funciona como... tanto que ele só produz 2 hormônios. A ocitocina e a vasopressina. E a hipófise, que produz tantos outros, ela produz sob comando dele. Ele produz, sim, outros que também se chamam hormônios, mas que são reguladores. Hormônios reguladores que vão, mas que não contam como hormônio, contam como instrutores da glândula hipófise. Então, até então, eu pesquisei bastante, é isso que temos, ainda continua assim, pelo menos os autores assim mais clássicos, né, vamos dizer assim. Muito bem, ótima aula, parabéns, prof. Muito obrigada, queridos alunos que estão ali juntos, dedicando essas horas ao estudo, que vão fazer a grande diferença no nosso trabalho, nos nossos consultórios e cada vez mais daqui para frente, né? Encerramos, então, desejando uma excelente noite para todos vocês, que Deus abençoe todos os nossos dias, todas as nossas semanas, eu sempre falo isso, que a gente tenha luz e que a bênção chegue a nós, às nossas famílias e a todas as pessoas do mundo inteiro.